Nós vamos meditar sobre um texto que está lá em Lucas, no capítulo 8. E o título dessa mensagem, para quem tem mais de 30 anos, vai lembrar de algumas coisas. É a porta dos desesperados. Se você tem mais de 30 anos, já preciso te dar um disclaimer. Isso não tem nada a ver com Sérgio Malandro, tá bom? Se você tem menos de 30 anos, você não sabe por que a gente riu. Provavelmente isso. Se você sabe, significa que cabelos brancos estão aí ou vão chegar muito em breve. E esse é um texto particularmente que eu não gosto. Porque depois que eu virei pai, quando eu vou ler ele com a Maia, e eu tenho vontade de pular. Porque ele é um texto, ele traz muita angústia para o meu coração. É um texto que trata da situação de um pai com uma filha. Se você já conseguiu achar aí, Lucas, capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 40. É o texto a respeito da filha de Jairo, que era um oficial da sinagoga. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar, vai ser projetado para vocês aí também. Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, ponto importante aqui, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim sai o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações essa noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o dicionário define a palavra esperança como sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, ou talvez uma confiança em coisa boa. Esperança é o que tinha esse homem chamado Jairo. Deixa eu te dar um pequeno contexto. 2 vezes aqui diz que ele era chefe da sinagoga. Por que que isso é muito importante e Lucas enfatiza isso aqui? Porque um chefe da sinagoga é alguém muito importante. E é alguém que faz parte aqui de um movimento que era um tanto contrário a Jesus. Ele era um líder. Vou fazer um paralelo aqui bem ruim, mas para a gente tentar entender. Imagine que o pastor Joel, que é o pastor titular dessa igreja, comece a ouvir por aí que existe alguém operando muitos milagres. E tem um homem que passa pela rua e as pessoas vão atrás dele, o seguem, e ele tem operado muitos milagres. E esse homem clama para si o título de ser o próprio Deus, o Messias enviado. Percebe que isso não é uma coisa tão simples de você analisar? Para uma pessoa que viu aquilo e que não tem tanto compromisso, ela simplesmente pode decidir segui-lo ou não. Agora, para alguém que chefia uma comunidade, para alguém que faz parte tem como missão interpretar, que é um líder religioso de muitas pessoas, ele tem um problema aqui. Porque ele não pode simplesmente dizer que esse Jesus é quem ele deve ser. Porque, apesar de que eu imagino que Jairo devia ser pressionado por ambos lados. Porque, provavelmente, quem viu Jesus operando milagres falou: rapaz, tem que conhecer um camarada chamado Jesus, trazer ele para pregar aqui na igreja. Porque o cara é maravilhoso, ele opera milagres, impõe a mão, as pessoas são curadas. Eu já vi ele fazer um milagre por Wi-Fi. Ele falou e lá aconteceu. Por Wi-Fi não, teria que ser na internet, né? Que o Wi-Fi tem que estar ligado.
Eu já vi ele fazer milagre à distância. E ao mesmo tempo alguém falando, rapaz, tem um cara aí que ele é meio charlatão, você tem que ficar de olho nele, porque o pessoal vai chegar falando dele, e ele está falando que ele é o próprio Deus, tá? Vocês imaginam, gente, Jesus lendo a profecia de Isaías em plena sinagoga e falando, hoje cumpriu. Era nesse contexto que vivia esse homem chamado Jairo. E muito provavelmente a galera que andava com ele ali, os fariseus, quem frequentava muito as sinagogas, quem tinha muita influência, não gostava de Jesus. Agora, o desespero desse homem o faz ir diante de Jesus. E percebe que aqui diz o texto, ele se prostra perante Jesus. O ato de se prostrar perante Jesus é um claro sinal aqui de que ele, olha, eu não venho como chefe da sinagoga, eu não venho representando a minha comunidade, eu não venho representando as pessoas, eu venho como pai. O pai de uma menina que está à beira da morte. O pai de uma criança de 12 anos. Porque Jairo tinha esperança. Aquele era o único remédio que poderia transformar a situação que aquele homem estava vivendo. Jesus. E ele entende isso. E ele vai até Jesus e se prostra perante ele e fala, vai até minha casa. E Jesus se enche de compaixão e vai para a casa de Jairo. Acontece que tem muita gente. O texto diz que Jesus era comprimido. Vamos fazer outro paralelo para a gente entender quão agoniante era essa situação. Imagine que seu filho, seu parente, um pai, alguém que você ama muito, está precisando de um remédio. E só você pode ter esse remédio. Uma vez a gente passou um negócio desse com a Maia, a gente estava indo para um retiro e a Maia precisava de amoxicilina. E não tinha amoxicilina. O que a gente fez? A gente deixou a família em polvorosa. Vai um para cá, meu pai foi na serra tentar ver se achava amoxicilina e a gente não encontrava. É nessa situação, você precisa encontrar o remédio. E você achou, o remédio está lá em Vitória. Você precisa ir atrás, e você vai atrás do remédio. Passa a terceira ponte, chega lá em Vitória, quase chegando na serra, você consegue o remédio para o seu filho. E o seu cônjuge liga para você e fala, olha, cara, está 40 graus de febre, a gente tem que fazer alguma coisa, eu estou chegando com o remédio. E você começa a voltar, quando você chega na reta da penha, trânsito. Você não consegue andar. Você está com o remédio na mão, você está com a cura do seu filho, mas seu filho está lá e você está aqui. E você não consegue sair do lugar. E você quer o mais rápido possível passar por cima de todos aqueles carros. Mas não tem como. E é nessa configuração que está esse homem Jairo. Jesus aceita ir à sua casa, mas ele está com remédio e não consegue sair dali. E aí, meu irmão, para piorar, acontece uma coisa muito chata aqui na minha visão. Porque você que vai lá comprar um pãozinho, que é uma coisa simples, e às vezes alguém entra na sua, você está lá esperando o pão sair, entra alguém te atender, entra alguém na sua frente, desavisado, né? E aí a pessoa entra e faz o pedido na sua frente. Fura fila. E aí ela fura fila, e tem gente ainda que dá uma apertada ainda, né? Porque vira para trás e fala assim, você estava na fila? Agora que você já pediu, né, meu amigo? Eu estava, né? Eu não sou assim, gente. Eu não gosto de incomodar as pessoas, então eu falo, não, estava só por aqui, mas acho que vou pedir um pão também. Eu deixo as pessoas me fazer de bobo mesmo. Mas acontece isso, e acontece isso aqui. Só que num contexto muito pior. Para piorar, uma mulher atravessa o milagre de Jairo. Ela fura fila. E há um paralelo muito legal aqui, né? Porque tem uma criança de 12 anos esperando para ser curada, e uma mulher que, quando aquela criança nasceu, mais ou menos nasceu, começou a ter uma hemorragia, cara. E nada curava. E essa mulher encosta na orla de Jesus. Jesus fala, moço, sua fé te curou. E aí ela conta, o versículo 47, diz que na presença de todo o povo, contou o porquê tinha tocado nele e como for instantaneamente curada. Meu irmão, são 12 anos de história. Não é que ela fala, Jesus, encostei, a gente acha que a história é assim. Jesus, eu tinha uma hemorragia, 12 anos, fui em todos os médicos, encostei em você e fui curado. Gente, são 12 anos de história. Essa mulher, o que ela tinha para contar ali no meio do povo? Jesus, eu fui no médico tal. Jesus, eu já viajei para Cafarnaum, eu já fui lá, já tentei buscar remédio no Egito. Um primo meu que mora lá na África veio, trouxe remédio, mas nada adianta. Eu não consegui nada, Jesus. A minha hemorragia me trazia esses problemas, esse problema de pele, esse problema para andar, esse problema de força, tudo.
Eu já não sei mais o que fazer. E aí, Jesus, eu te vi. E eu pensei, e ela vai contando, e vai contando, e vai contando, e vai contando, e vai contando. Enquanto isso, Jairo está, pelo amor de Deus, Jesus, já curou a mulher. Eu estou na fila, Jesus, eu estava primeiro, você furou, a mulher furou fila, Jesus. Imagina essa angústia, é nesse estado que Jairo está. Ele tem esperança, mas alguém fura essa fila. Agora, para fazer a primeira análise que eu queria olhar no texto. Acontece um milagre maravilhoso. Por quê? Porque Jesus não impõe a mão sobre a mulher. Jesus não toca nela. A orla do seu vestido é quem transfere esse poder. Então, Jairo, só aí já podia olhar e falar, realmente, esse Jesus é quem eu acho que ele é. Perfeito. Muitas vezes essas circunstâncias que vão tirando a nossa paz não fazem com que a gente enxergue que Jesus é capaz de fazer. A gente está tão dentro da situação, a gente está tão sufocado, que a gente não consegue olhar para Jesus e saber que Jesus está ali também. Por quê? Porque a gente quer sair dessa agonia, a gente quer sair do trânsito, a gente quer ir para frente, a gente quer ver as coisas acontecerem logo. E a gente não vê que milagres sucessivos têm acontecido. Quantas vezes, meu irmão, o ano passado, vamos botar esse ano, quantas vezes esse ano você agradeceu a Deus por ter sobrevivido a uma pandemia? Parou para passar isso? Sendo do jeito que sobreviveu. Gente que foi parar no hospital e gente que nem pegou. Já parou para pensar nisso? É uma bênção. E a gente esquece de agradecer os milagres que nós recebemos. A gente esquece dos milagres cotidianos e vamos vivendo a nossa vida. E aí vem o aperto, vem a contrição, vem o desespero. O que acontece? A gente esquece de quem Jesus é e do que Ele faz. Por isso que eu gosto daquele texto de Lamentações. Volta e meio eu cito ele, né? Lamentações 3. Eu quero trazer à minha memória as coisas que me trazem esperança. Por quê? Porque eu sei quem é Jesus. Eu sei o que Ele é capaz de fazer. Eu já vi o que Ele fez. Eu já ouvi testemunhos. Eu sei da sua possibilidade, eu tenho fé nisso. Mas eu estou sendo deixando-me levar pela minha circunstância. Aprendendo isso, acontece uma coisa pior aqui. Chega um mensageiro. No meio dessa loucura da multidão, e o rapaz fala assim, Jairo, não incomoda mais Jesus, porque a sua filha morreu. Era a pior notícia que Jairo poderia receber. Aliás, eu penso que deva ser a pior notícia que qualquer pessoa possa receber. Você ter o diagnóstico de que acabou a esperança. Se ele tinha esperança de que Jesus poderia fazer algo, agora já acabou. E aí, Jesus participa dessa conversa. Percebe que, olha o que o mensageiro está falando, tá? E quem fala isso é o mensageiro. Ele chega para Jairo e fala, não incomoda mais Jesus. O que ele está querendo dizer? A partir de agora, Jesus já não pode mais fazer nada. Por quê? Porque a sua filha está morta. Aqui nós temos o segundo milagre, bem provável o segundo milagre, em que Jesus opera uma ressuscitação. Por quê? Porque em Lucas 7, Jesus ressuscita o filho da viúva. A viúva chega lá com o filho já morto nos braços, e Jesus ressuscita ele. No capítulo 8 aqui acontece essa história. Particularmente, tá? Não tenho certeza dessa informação, mas é bem possível, e particularmente eu creio, que Jairo não soubesse dessa história ainda. Porque a história precisa passar. E é pouco tempo, não tão pouco tempo, mas pouco tempo até que isso aconteça. Pode ser que Jairo sabia, mas talvez Jairo não sabia. E aí, a configuração agora muda, porque Jairo foi buscar um milagre, que era a cura. Agora Jairo precisa de um milagre que é a ressuscitação, que é um milagre que talvez ele nem saiba se é possível. E aí Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Gente, quem é que fala o que Jairo deveria fazer antes de Jesus falar? O mensageiro. Depois Jesus dá uma palavra para Jairo, apenas creia. E o que acontece? Nós vamos ler aqui agora, a partir do versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Muito obrigado, Arley.
Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Sabe o que as pessoas fazem? Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou, inclusive, que eles dessem a ela de comer. Olha aqui que nós estamos diante de duas palavras. O mensageiro aqui, talvez até do óbvio. O mensageiro da desesperança. Se a gente for o que é esperança, o que é desesperança, meu irmão? A desesperança, desespero aí para você acompanhar, é uma desesperança acompanhada de cólera. Desesperança é quando a esperança não existe mais. Então, quando o milagre muda, a esperança que as pessoas tinham que algo poderia acontecer, desaparece. A esperança de que Jesus era capaz de fazer alguma coisa, porque os relatos eram de que Jesus curava, some. Isso dá lugar ao desespero, à falta de esperança. Desespero é quando a gente já não tem mais esperança que as coisas possam acontecer. Desespero é quando a gente já não tem mais sentido, a gente acha que ou Jesus escolheu fazer daquele jeito mesmo, ou não há nada que possa ser feito, ou essa frase que talvez você já deve ter ouvido: mas fulano não quer ser curado, fulano não quer mudar de vida, e por aí vai. Isso é desespero, é quando até a esperança some. E essa é a mensagem do mensageiro para Jairo. Não vai mais em Jesus, porque a gente já não tem mais esperança. As pessoas lá estão chorando, por quê? Porque elas estão de luto. O luto é o sentimento que sucede à desesperança. Depois que a esperança morre, o que acontece? A gente entra no luto. A gente entra no desespero. A gente passa por esse processo de como a gente vai viver agora se eu não consigo mais me agarrar na esperança que eu tenho. E aí aparece Jesus com uma outra mensagem, de que algo é possível quando a esperança se vai. Percebe que diante de duas mensagens aqui, Jairo toma uma decisão. Porque Jairo podia ter brigado com Jesus. Ô meu irmão, quantas vezes, posso falar isso, a minha mãe é uma pessoa de, como é que eu vou falar? Ela gosta de se impor. Quantas vezes a gente no hospital, ou de alguma maneira, minha mãe arranjou uma quizumbinha lá para as pessoas atenderem a gente, bateu na mesa, gritou, desespero, alguém tem que fazer alguma coisa. Jairo podia ter feito a mesma coisa. Jesus, quer saber? Você é o que os outros falam mesmo. Porque você podia ter me ajudado, você parou para ouvir uma mulher que já tinha sido curada. Não tinha sentido, cara. Ô Jesus, você não é poderoso? Você podia ter feito o poder do Homem de Ferro, voado por cima das pessoas aí, ido lá para minha casa, pelo amor de Deus. Ele podia, meu irmão, ter brigado, ter feito qualquer coisa. Ouvindo a voz do mensageiro das circunstâncias para ele. Mas Jairo toma uma decisão. Eu vou ouvir o que Jesus me fala. E aqui está um ponto muito essencial para a gente entender. Porque no meio da circunstância, é muito difícil ouvir essa voz que ainda traz para a gente a esperança. Tem uma frase que eu ouvi certa vez e que ela faz muito sentido para a minha vida. Quando você está no escuro, você consegue ouvir melhor. Talvez, o certo não é ouvir melhor, mas é observar melhor aquilo que você tem ouvido. Meu irmão, a gente precisa aprender o que guia as nossas atitudes e as nossas ações. Quais são as vozes que a gente ouve? É a voz da circunstância, do mensageiro do desespero? Porque aqueles que não sabem por que Jairo estava lá, não ia entender mesmo. Por que Jairo continuaria ali com Jesus? Você imagina talvez um sentimento de: eu perdi os últimos momentos da minha filha. Minha filha foi embora e eu não estava lá com ela, porque eu vim buscar algo que eu não tive. E às vezes essas circunstâncias vão nos levando a ouvir a voz do mensageiro do caos, do mensageiro da desesperança, do mensageiro que traz a notícia apenas das circunstâncias. Sabe que mensageiro é esse no nosso dia a dia? É uma pessoa que não acredita que alguém é capaz de mudar, alguém que você tem orado tanto. Sabe que mensageiro é esse? Um exame. Um
O exame que vem e fala, olha, o que você não queria que fosse é. Sabe que mensageiro é esse? Alguém que falou para você a vida inteira que você não ia conseguir fazer as coisas, ou que aquilo não ia ser possível, porque os outros têm mais do que você, porque os outros sabem fazer. As pessoas que vivem no desespero, elas parecem que querem atrair as pessoas para o meio do caos dela, quase como um buraco negro, né? Ela vai trazendo tudo para o centro dela, para aquilo que é ruim. E aí Jesus fala para você, se abre a sua Bíblia, você ora e fala, olha, Jesus não me falou nada disso. Olha, o exame me disse isso, mas Jesus me disse outra coisa. Ou Jesus ainda não me falou o que é. E aí a gente fica entre o desespero e a esperança, meu irmão. E aí? Qual é a decisão que a gente toma diante das coisas que têm sido nos apresentadas? Muito legal que Tim Keller, ao falar de um outro milagre de ressuscitação, seu livro Encontros com Jesus, ele está falando sobre quando Lázaro morre. Lázaro que era um amigo pessoal de Jesus. E ele aqui está tentando explicar por que Jesus chora. Porque Jesus encontra as irmãs de Lázaro, elas falam assim, ah, Jesus, se você tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Percebe que a esperança já foi, tá? Elas também tinham esperança que Jesus era capaz de fazer. Mas já passou um tempo. Lázaro já está até cheirando mal, meu irmão. E aí, Jesus chora e em seguida ressuscita Lázaro. Por que Jesus chora, meus irmãos? E aí o Tim Keller tenta explicar isso. Olha, vemos aqui a divindade de Jesus, unida à vulnerabilidade humana. Seu amor lhe deprime o espírito e o faz chorar. Apesar de afirmar que é a ressurreição e a vida, ele é um conosco. Sente o poder terrível da morte e do amor perdido. Olha só, Jesus, quando olha para a sua desesperança, quando olha para o seu desespero, quando percebe que até o que você se agarrava não existe mais, Jesus é um com você. Jesus sente a sua dor. Jesus sabe o que você passa. Jesus é movido também por isso. Quantos milagres que você vê na Bíblia que começam com e movendo-se por íntima compaixão, Jesus vai lá e cura. Porque Jesus não é um Deus que vive longe, lá no céu, igual a música que a gente cantava, né? E ele fica lá em cima, sem se importar com aquilo que acontece aqui. Jesus é um Deus que interage conosco, que conhece a nossa história. Ou, semanas atrás, aí, a mensagem do pastor Bruno, nós lemos um texto que diz que ele sabe o nome, ele sabe o seu nome, sabe cada fio, a quantidade de fios que você tem de cabelo, ele sabe onde você mora, ele sabe o seu endereço, ele sabe quem você é, e ele sabe o que você passa. E ele sabe quando você está em desespero. E aí é o ponto, meu irmão. A voz que a gente precisa buscar é, Jesus, eu recebi um exame aqui. E o exame está me dizendo que isso aqui é uma sentença. É uma sentença de morte, é uma sentença de invalidez. Jesus, eu tenho orado por uma pessoa, só que agora ela se afundou ainda mais. Jesus, eu tenho tentado salvar o meu casamento, mas agora aconteceu uma coisa pior. Jesus, é isso e aquilo. O que o Senhor tem para me dizer diante disso? O que eu posso saber que o Senhor é capaz de me falar a respeito dessa situação? E aí, meu irmão, você tome a sua decisão de acordo com aquilo que Jesus fala e não com o que as circunstâncias falam. Por quê? Porque Jesus é um Deus que se enche de íntima compaixão. Eu acho muito legal que o texto de 1 Coríntios tem o poema mais lindo que a Bíblia tem, que fala sobre o amor. E ele termina o poema, 1 Coríntios 13, diz que, portanto, no fim permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Olha que interessante. A fé é o que nos impulsiona para ter essa esperança. É o que impulsiona aquela mulher a tocar na orla de Jesus. É o que move aquela pessoa de falar, eu tenho certeza que esse homem é capaz de mudar minha vida. Eu tenho certeza que esse Jesus é quem as pessoas estão dizendo que ele é. E se eu tão somente encostar
na sua roupa eu sou capaz de ser curado. A fé move aquele homem em direção a Jesus e faz com que ele se prostre, tire a sua capa. Ele aqui não é juiz, ele aqui não é alguém importante, ele não é ninguém a não ser um pai ajoelhado perante o único que ele cria que podia fazer alguma coisa. A fé move a esperança de Jairo. Aí a fé acaba. Aí a esperança acaba. Por quê? Porque a esperança acaba. Só que, quando a esperança acaba, é engraçado porque Paulo faz essa afirmação. Portanto, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Porque esse Jesus que se move de íntima compaixão daquilo que nós somos e daquilo que nós passamos e daquilo que nós vivemos, Ele nos ama de uma maneira, meu irmão, que a gente não tem ideia. E é esse amor que impulsiona a gente a entender aquilo que Jesus vai fazer pela gente. Um amor que está acima do desespero, está acima da esperança, está até quando nada disso acontece ou nada disso existe. Então o recado que esse texto deixa para a gente essa noite é: existem algumas vozes que vão dizer para a gente, algumas coisas na nossa vida vão falar para a gente que isso não é mais possível, de que ninguém é capaz de mudar, de que não é possível que haja algo novo na nossa vida. Algumas vozes vão dizer para a gente: olha, você recebeu uma sentença muito ruim. Olha, você vai precisar de passar por um tratamento. Olha, seu filho está nesse lugar. Olha, seu marido, a sua esposa não quer mais mudança. E a gente vai sofrendo tanto, vai ficando tão calejado, e vai ouvindo tanto essa voz, que a gente começa a viver no desespero. E aí, meu irmão, a gente precisa parar e aprender. Qual é a voz que você está ouvindo? Até quando os mensageiros do caos vão ditar aquilo que você deve fazer ou não? Até quando as circunstâncias vão mostrar para você qual é o caminho que você deve seguir? Até quando as pessoas que não creem naquilo que você crê vão dizer para você o que você deve fazer? Ou você crê em Cristo, ou você vive junto dos desesperados. Não dá para a gente viver entre os dois, porque Cristo dá para a gente esperança. A música que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre isso. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero te fazer um desafio de você pensar sobre as decisões que você tem tomado e quem é que tem ditado elas para você. Por que você tem escolhido tomar as decisões que você toma na sua vida? O que Jesus tem falado para você? Ou será que Ele não tem falado? E se Ele não tem falado, por que Ele não tem falado? Por que você não tem mais o buscado? Por que você não está indo atrás mais da resposta que de fato você precisava, que era Jesus? Qual é a voz que você tem ouvido? De quem é a última palavra que você acredita?